Realmente está uma correria com notícias, com muitas notícias que fazem a gente perder as esperanças. Nós hoje recordamos a maior esperança que temos, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse momento é um momento para relembrarmos, para darmos gratidão pelo que Deus já nos guiou e que nos guiará. Que a gente se lembre das misericórdias divinas, que a gente nesse momento levante o louvor a Ele em ação de graças. Então, irmãos, mas não só hoje, vamos pôr isso em prática todos os dias, mas que esse momento seja um momento de grande celebração entre o povo de Deus, porque Salmos 7,17 diz: eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Então a gente pode ver isso. Vamos cantar, vamos celebrar a misericórdia de Deus. Eu irei orar e depois a gente vai começar a louvar a Deus. Meu Pai Todo-Poderoso, lhe agradecemos, Senhor, por este dia, Senhor, lhe agradecemos, Senhor, por este culto. Meu Pai, que possamos, Senhor, ter um coração grato diante de Ti. Que possamos, Senhor, glorificar o Teu nome, que o Teu Espírito venha sobre o Teu povo, Senhor. Que nós sejamos cheios do Teu Espírito, meu Pai. Por favor, Senhor, eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para iniciar esse culto, convido vocês a se porem de pé para a gente começar a cantar. Senhor Deus, Pai, estamos aqui com nossos corações para serem entregues para Ti, Pai. Outra vez diante de Ti abro meu coração, meu amor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Este é o Senhor e dizes palavras de amor e esperança que Tu ao sentir o Teu toque, por Tua bondade liberta você do calor deste lugar. Eu venho
tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que seja estendido. Esse grande santo bom Deus, como um Pai amoroso, um Pai bondoso, mandou seu Filho para nos salvar, mostrando que até na iniquidade, no mal, Ele com grande soberania tem compaixão, tem misericórdia. Convido vocês a conversarem com Ele nesse momento e um clamor, pedir para Ele que Ele ajude a guiar nossos corações para a cruz. Reconhecendo que Ele é Rei. Senhor Pai, te exaltamos, cantamos que Tu és santo, Senhor Deus, que Tu és soberano. Que a próxima canção cantada, Senhor Deus, não seja da boca para fora, seja um clamor, um louvor verdadeiro a Ti, Senhor Deus. Transforma cada vez mais nossos corações em corações adoradores, Senhor Deus. Para que a gente veja no pouco ou muito, Senhor Deus, porque a gente sabe que ali Você age, Pai. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Soberano
sempre, quando me chamam para a gente poder falar um pouco sobre a generosidade, eu fico prestando muita atenção nos louvores que a gente canta, naquilo que a gente tem usado como louvores a Deus mesmo, nas palavras que a gente fala. E que nesse momento perdure o sentimento da gente estar preso, amarrado a Deus, estar sempre em união de pensamento, vontade, propósito com Ele. Que o Senhor nos conceda a graça disso. Eu lembrei da passagem de Josué, eu não lembro qual capítulo, se é no capítulo 2, se é no capítulo 3, enfim, né, é no início, a travessia deles do povo do Rio Jordão. Antes, o povo atravessou o Mar Vermelho com Moisés, mas sob a liderança de Josué, eles atravessam o Rio Jordão, onde Deus faz o rio parar de correr. Assim como ele fez o mar abrir antes, ele faz o rio parar de correr, o povo passa, ele ordena que eles levem, se eu não me engano, 7 pedras ali de dentro. Eu posso estar confundindo o número de pedras, mas a ideia é levar as pedras de lá para que depois, quando as gerações seguintes, as gerações futuras, pudessem olhar para aquelas pedras, eles pudessem apontar de que aquilo ali representava a época que o Senhor parou o rio para que eles passassem. A ideia de memorial. Hoje, não que o momento de generosidade signifique um memorial, mas eu queria trazer um pouquinho desse pensamento, dessa ideia para a gente, de que quando você for vir praticar a generosidade que o Senhor colocou no seu coração, trazendo aquilo que você determinou no seu coração antes de vir para cá, que esse momento lembre você da generosidade que o próprio Deus teve a dar ao próprio Filho. O Senhor Jesus foi esmagado em nosso favor para que a gente tenha vida, para que a gente seja liberto das consequências do pecado, para que a gente possa passar a eternidade junto com Deus. Não existe maior exemplo de generosidade, não existe maior oferta do que aquela que o próprio Deus deu para satisfazer a própria justiça dele. Isso por amor. A graça nos alcançou por amor. Então, quando você for vir trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, que isso seja um memorial para você hoje. Que isso traga a sua memória, traga a nossa memória como igreja, que não existe maior exemplo de generosidade do que aquilo que o nosso Deus fez. Não importa a quantia que você traga. Seja aos seus olhos muito, seja aos seus olhos pouco, nunca vai ser maior ou mais importante do que aquilo que o nosso Deus fez por nós. Então, segundo o nosso texto base, que você venha conforme você determinou no seu coração. Que isso não seja um momento pesado para você, que não seja difícil ser generoso, mas que a alegria inunde o seu coração, que você tenha prazer nesse momento de generosidade, entendendo que nada que você doe, nada que você faça pode compensar aquilo que o próprio Deus fez por você, aquilo que o próprio Deus fez por nós. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício, e é impossível para mim não lembrar disso nesse momento. É impossível não lembrar de que toda generosidade vem de você, e tudo aquilo que eu posso entender e compreender sobre essa palavra é referido a você. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela tua graça que me alcançou, muito obrigado pela tua graça que alcançou meus irmãos, muito obrigado pela tua graça que alcança muitos outros e vai alcançar outras pessoas também, para a glória do teu nome. Que o Senhor dê para nós o mesmo sentimento que existe em você, que a gente esteja de fato amarrado a você, entendendo aquilo que você tem para a tua igreja, entendendo aquilo que o Senhor tem para a gente como pessoas individuais. Obrigado, Deus, mais uma vez, porque a tua graça nos alcança, nos constrói e nos move na tua direção. É pelo seu nome que eu oro, Jesus. Amém. Quando você for vir, atrás da sua cadeira tem um envelope preto, um envelope vermelho. O envelope preto é sobre os dízimos e as ofertas para cá, para a Igreja Atos de São Gonçalo. O envelope vermelho é uma oferta especial para as plantações das igrejas que a gente está fazendo em São José dos Campos e em Itaipuaçu.
Se você quiser saber um pouco mais sobre as plantações, quiser se envolver um pouco mais, você pode procurar o Luiz sobre Itaipuaçu, você pode procurar qualquer outro do conselho também sobre São José. E mais uma vez, que o Senhor enche teu coração de alegria nesse momento. Vocês podem vir. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Bom vê-los aqui. Acordei essa manhã lembrando de um texto, Salmo 116, versículo 12. Acho que é mais ou menos assim: que darei a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito à minha vida. Eu não sei se você já acordou, ao acordar nessa manhã, você pôde perceber quanta coisa boa Deus tem feito na sua vida. Olhar para a tua casa, para os teus filhos, lembrar das misericórdias dele que se renovaram sobre a sua vida, olhar para os seus amigos e saber que, caso você precise de alguma coisa, você tem com quem contar. Lembrar que você tem pessoas que oram por você. Isso é fantástico. Olhar para dentro da tua casa e saber que ali Deus está, Ele está presente. E quando você se depara com isso tudo, você percebe que nada do que você faz, você vai conseguir dar a Deus, ou retribuir, ou fazer algo por aquilo que Ele fez por você. Então, o meu papel, o seu papel é contemplar, agradecer a Deus, ser grato a Ele. Isso é um exercício muito bom, um exercício espiritual, que vai fazer com que eu e você, ao olharmos para as dificuldades, possamos entender que elas também estão sob o controle de Deus. Mas precisamos voltar a glorificar o nome de Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem dado. Precisamos voltar a ver a árvore de Natal com várias luzes piscando e não simplesmente olhar para aquela que está apagada. Tem uma historinha assim, né? Uma criança chega diante de uma vitrine e vê uma árvore de Natal bonita e fica lá contemplando, e parece que o pai dela fala assim: o que você está vendo, meu filho? Ele: nossa, que lindo! Aí o pai falou assim: mas infelizmente ela está com uma luzinha apagada. E ele fala: caramba, eu nem vi, pai. São tantas coisas boas, tanta coisa que Deus fez. E eu acho que a gente precisa voltar a contemplar o Senhor. Bem, eu hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre uma história de uma mulher sunamita que está no livro de 2 Reis, capítulo 4. Eu não tenho nada preparado no telão, me perdoe, porque eu estou pedindo a Deus para que eu seja bem objetivo e que seja bem claro aquilo que eu vou conversar com vocês hoje. Eliseu, profeta, vocês conhecem a história. Ele, depois que Elias morre, ele então assume o lugar do profeta Elias, e foi um profeta que, depois de Jesus Cristo, foi o que mais fez milagres.
como ele era envolvido em milagres, como ele era envolvido com pessoas. E ele tem duas histórias logo no capítulo 4, de duas mulheres. A primeira é aquela mulher que procura Eliseu para dizer que seu marido havia morrido e que ela estava sendo visitada por algumas pessoas que estavam cobrando a ela algumas dívidas que ela tinha. O marido dela morreu, ela não tinha nada, não tinha como pagar, então ela recorre ao profeta, que pergunta para ela o que você tem em casa, e ela diz, eu tenho um vaso com azeite. Ele fala, então você vai em todas as suas amigas, nos seus amigos, na sua vizinhança toda e pega o máximo que você puder de vasilha. Ela vai lá, pega todas as vasilhas que ela pode, em todos os seus amigos, na vizinhança. Ele fala, entra para dentro de casa, pega agora aquele pote que você tem lá, cheio de azeite, e começa a colocar nos outros que estão vazios. Vai colocando, quando você tiver pote, você vai colocando, vai colocando. O drama dessa mulher era a necessidade dela em especial. Era a dívida que ela tinha por conta da morte do seu esposo, e também ele não só veio cobrar a dívida, como ele tinha direito de levar os seus filhos como escravo. Naquela época era assim, se você não tinha como pagar, os seus filhos poderiam ser levados como pagamento daquela dívida. Então a mulher estava num momento muito difícil, já havia perdido seu marido e agora estava quase que perdendo seus filhos. Mas a Bíblia diz que o profeta vai lá, orienta ela faz todo aquele procedimento, enche então aqueles potes de azeite, ele diz para ela, vai, vende, paga a dívida que você tem e com o restante você vai viver. Acaba então a história dessa mulher na Bíblia. E aí a gente não sabe mais nada dela. São poucos os versículos que falam sobre essa história. Você vai ver que está no capítulo 4, versículo 1 ao 7. E aí depois começa uma nova história. Uma outra mulher que também vai ao profeta, mas de uma maneira diferente. Ela não vai da mesma forma apresentando uma necessidade em um momento extremamente difícil. Não, o cenário é bem diferente. Agora, a gente está falando de uma mulher muito bem resolvida, casada, tem o seu esposo com ela. A Bíblia diz que ela tem uma boa situação financeira, ela não está passando por nenhuma dificuldade, mas ela, ao observar o profeta passando por ali constantemente, ela percebe que ele é um homem de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos. É nessa história que nós vamos entrar hoje para conversar um pouquinho. Eu queria pedir a Deus que nos ajudasse, para que tirássemos daqui aplicações para a nossa vida, e que essas aplicações sejam relevantes para nós, para que a gente viva segundo a vontade de Deus. Pai querido, obrigado por essa manhã, obrigado por mais uma vez estar diante da Tua Palavra. Palavra essa que um dia veio aos nossos corações, nos transformou, e hoje somos guiados por ela. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco, que seja uma manhã gloriosa, como assim tem sido. Obrigado pelos louvores que cantamos, pela oportunidade de expressarmos a generosidade que o Senhor colocou em nossos corações. Eu peço que o Teu Espírito Santo, Ele traga inspiração a nós nessa manhã, revele aos nossos corações a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu vou contar para vocês um pouco dessa história, mas ela está em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 agora em diante. A história dessa mulher ela é um pouquinho longa, ela não é tão simples, porque o profeta ele não simplesmente vai até a vida dela e resolve um problema, mas ele faz parte da sua história de vida, ele faz parte de um plano um pouquinho mais extenso. E aqui a primeira aplicação para mim e para você, a primeira coisa a destacar nessas histórias
é que Deus ele tem um propósito comigo e com você, ou um propósito com o ser humano, naquelas pessoas nas quais ele se revela, não de simplesmente ter uma passagem relâmpago, não de simplesmente ter um relacionamento rápido ou curto, né? Simplesmente de sanar uma situação na tua vida e pronto, e ficar na tua lembrança. Aquele dia, não. O propósito de Deus comigo e com você é de que todas as manhãs, ao ser renovada sobre mim e você as misericórdias dele, você possa reativar ou reavivar, lembrar de que você faz parte de uma história. Você não está sendo inserido nela todos os dias, não. Você faz parte de uma história e que as misericórdias dele estão ali, fazendo parte da sua vida. Então, não foi um momento em que Deus chegou até você e falou, olha, você tem esse problema, eu quero resolver, eu quero te ajudar, e daqui para frente você vai viver a tua vida. Não. Por mais que a primeira história tenha deixado essa impressão para mim, para você, de alguém que apresenta para o profeta as suas dificuldades e tem por ele ali as suas necessidades resolvidas, e vai embora e vai viver sua vida, a gente não sabe mais a respeito dela, não é essa a intenção de Deus comigo e com você, e nem é essa a orientação do texto. A questão é que Deus, todas as vezes que nós vamos a Deus, Ele está disposto a suprir as nossas necessidades, mas Ele quer ir além disso. Ele tem algo a mais para fazer. A gente vive hoje um momento difícil no nosso mundo, e como todo ser humano e todo momento difícil que se enfrenta, se corre atrás de um socorro, se corre atrás de um porto seguro, para poder se manter, viver, fugir dos grandes problemas do mundo, da nação. Então, hoje tem muita gente buscando vários tipos de socorro, buscando várias situações, vários momentos na sua vida, onde ele consiga encontrar alívio e resolver os seus problemas. E uma vez resolvido, é óbvio que é como se você fosse em um hospital, você vai lá, você é tratado, você toma um remédio, você melhora, o médico passa lá e fala assim, como é que você está? Você fala assim, não, estou melhor. Ele, então, vamos para casa? Você vai para casa. E você volta feliz, satisfeito, porque seu problema foi resolvido. O Evangelho não é assim. A vida com Cristo não é assim. Primeiro que não é esse o desejo dele, ele não veio para isso, e nem tampouco aqueles que o amam também vivem dessa forma. Aqueles que o amam se relacionam com ele, têm uma vida constante. Bem, essa mulher, ela está em casa com seu marido e ela vê o profeta passar por ali algumas vezes na sua trajetória até o monte para orar, para ouvir as revelações de Deus, e ele faz isso junto com o teu servo Geazi. Então eles estão passando ali todos os dias, e essa mulher, vendo eles passando por ali, o texto diz que ela percebe que ele é um homem de Deus e conversa com seu esposo e vai oferecer para eles um lanche, né? E chama eles para irem lá comer. Ele vai, aceita, ele vai lá, lancha, come e segue seu rumo. E todos os dias nessa caminhada, e esse relacionamento, essa amizade foi crescendo, até que um dia essa mulher decidiu então, mais uma vez, consultar o seu marido e falar, olha, o que você acha de nós construirmos aqui em cima, fazendo um acesso por fora, um quartinho, que a gente consiga botar uma cama, um lugar, uma mesinha, uma cadeira, a gente bota uma luminária, para ele poder passar a noite aqui, descansar. E o marido aceita a proposta e vamos lá, vamos fazer o quartinho para Eliseu e seu servo. Então, começa-se ali um processo de um relacionamento contínuo. Não se chegou apresentando um problema, e eu não estou dizendo aqui que isso seja errado, nada disso. O importante é que o ser humano chegue a Deus da maneira como ele está, da maneira como ele é, e que Deus cuide da sua vida da forma como ele achar que deve cuidar. Mas essa mulher, então, ela começa a desenvolver essa amizade com o profeta, servindo a ele um lanche, dando para ele a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da sua vida, porque ela percebe nele que ele é um homem de Deus. E ela quer, de alguma maneira, ser grata, ela quer, de alguma maneira, servir, se envolver.
E nesse processo de trazer esse homem para dentro da sua casa, de ceiar com ele, de comer, de dar a ele alimento, existe um processo na minha vida e na sua vida que quando nós nos aproximamos de Cristo, nós vamos ser orientados para que a gente faça isso com um propósito de conhecê-lo cada vez mais, estar sempre com Ele, sempre com Ele. Oséias 6,3 diz: conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós com chuvas de inverno, com chuvas de primavera, que regam a terra. O contato nosso com o Senhor Jesus é um contato contínuo, é um contato que não acaba, Ele está sempre se renovando, Ele está sempre comigo e com você, até porque foi isso que Ele disse: eu não vos deixarei sozinhos. Era isso que aquela mulher estava experimentando, alguém que passou um dia na frente da sua casa e agora não só passa na frente da sua casa, mas vive com ela durante um bom tempo. Ele agora faz parte do seu dia a dia, ele conhece o seu esposo, ele conhece toda a dinâmica da sua vida. Ele se sente satisfeito com aquilo, ele quer de alguma maneira retribuir, e ele diz para ela: olha, a senhora precisa de alguma coisa, a senhora quer que eu faça algum pedido ao governador, ao rei, ao comandante do exército, a senhora quer que eu intervenha em alguma coisa para a senhora? E ela diz: não, não precisa. Eu estou vivendo muito bem, eu vivo aqui na minha cidade, eu vivo com o meu povo e estou feliz. Eu estou feliz. Eu não tenho, nesse momento, você não precisa se preocupar comigo, mas eu quero continuar servindo, eu quero continuar ajudando. Então, todas as vezes que você passar por aqui, você sabe que você tem um lugar para você deitar, tem um lugar para repousar, e não só isso, você vai ter sempre o que comer. O legal é que nós fomos comprados por um preço e que de fato nós não temos como pagar. Mas nós sabemos que nós, como cristãos, nós temos as nossas responsabilidades no nosso viver com Cristo. Não é o fato dele ter vindo em nossa direção, nos salvado, que daqui para frente nós vamos viver o tempo todo dizendo assim: vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Não. Ele veio, se revelou a mim e a você, e Ele te convida para uma caminhada. Vocês lembram quando Ele chegou até os discípulos? Ele vai lá, se apresenta e chama, e agora os discípulos caminham com Cristo. O que essa mulher está fazendo, ela vê o profeta passar, ela convida ele, ela chama ele para fazer parte ali da sua vida, só que agora, daqui para frente, o que vai se perceber é que ela agora o acompanha, ela agora o observa, ela agora percebe nele algumas coisas que fazem sentido para a sua vida e que podem ir além daquilo que ela imaginava. Está tudo tranquilo, está tudo certo. Por mais que a minha vida e a sua vida hoje esteja tranquila, lembre-se que o nosso relacionamento com Cristo vai revelar para nós necessidades que só Ele pode suprir. Só Ele pode suprir. O que eu estou querendo dizer para mim e para você nessa manhã é que, ainda que você esteja aqui e perceba que a sua vida está bem, vida espiritual, vida profissional, todas as áreas da sua vida você percebe que ela está bem, lembre-se que no contato com Cristo, com a palavra de Deus, no contato com a oração, com o seu devocional, Deus vai sinalizar alguma coisa na tua vida em que só Ele pode fazer. Ele vai revelar para você algumas questões que só Ele pode fazer. Mas o bacana disso tudo, que essas situações, elas não são motivos no seu coração de murmúrio. Isso revela para mim e para você que Deus, Ele sabe dos nossos dramas, sabe de coisas que a gente nem imagina. E o contato com Ele, a relação com Ele, vai curar essas coisas. Porque Ele sabe do amanhã. Ele sabe do amanhã.
Existem problemas na nossa vida, no nosso coração, que eles estão ali, a gente não percebe, mas vai chegar uma hora que isso vai explodir. Mas Deus, nesse relacionamento comigo e com você, Ele é poderoso para fazer com que eu e você já sejamos curados desse mal antes que ele venha acontecer. Essa mulher chega para ele e diz: está tudo bem, está tudo ótimo. Ela parecia ser uma mulher muito bem resolvida. Ela não vai até o profeta simplesmente para tentar resolver um problema que ela tinha, porque na verdade ela nem imaginava ter um problema. Pelo contrário, ela era uma mulher feliz, era uma mulher grata. Ela olhava para as coisas e percebia que estava tudo muito bem. E quando ela vê aquele homem e percebe que ele é um homem de Deus, ela quer simplesmente ter a comunhão com ele, ou o contato com ele, para expressar a sua alegria e a sua bondade diante de tudo que ela tinha, como ela estava vivendo. Só que quando Deus entra na minha vida e na sua vida, Ele faz além daquilo que a gente pede ou imagina ou pensa. E o legal é que fazer mais do que o que eu peço ou imagino, ou eu sonho, ou eu desejo, é fazer aquilo que só Ele sabe que eu preciso. É fazer aquilo que só Ele pode fazer. Não significa que algumas coisas eu faço e agora as outras coisas Ele faz. Não. Tudo é Ele que faz. Então eu queria nessa manhã te convidar a aprofundar mais o seu relacionamento com Deus, a mergulhar mais nesse relacionamento, a descobrir mais coisas, a ir mais fundo, a pensar na possibilidade de não ser mais como você é hoje, de não estar mais no mesmo lugar que você está há alguns anos ou alguns momentos na sua vida, a sentir o desejo e a vontade de crescer, de desenvolver, de descobrir novas coisas no Senhor, de ir além, de saber o que Ele pode fazer contigo, de saber o que Ele está querendo fazer com você, de se colocar à disposição, de olha, eu estou aqui, Jesus, Deus, eu estou aqui, e como eu gostaria que o meu relacionamento contigo fosse mais profundo, porque hoje eu te amo, mas eu quero te amar a ponto de fazer outras coisas para o teu reino, de me envolver no teu reino, de ser mais útil na tua casa. Nós hoje vivemos um momento em que, principalmente aqui na igreja, nós estamos multiplicando, e nós precisamos de pessoas que se envolvam com o reino, se envolvam de forma a se lançarem, a se colocarem à disposição para que Deus de alguma forma venha até você e te desenvolva em alguma área e que você passe a ser um instrumento de Deus de uma outra maneira, de uma outra forma. Até que um dia, então, ele, constrangido por tudo que ele estava recebendo, ele chega para o servo dele e fala assim: olha, chama essa moça e pergunta para ela o que a gente pode fazer. Do 11 ao 13, capítulo 4, do 11 ao 13. E é justamente o que ela fala, o que eu já falei para vocês: gente, eu não preciso de nada, eu estou bem. Mas o bacana é que ele não fica satisfeito com aquilo. Ele vai e chama o servo dele depois, numa outra ocasião, e fala assim: o que a gente pode fazer por essa mulher, Jesus? Só que o profeta, ele está na correria do dia a dia. E aí Geazi chega para ele e fala assim: não sei se o senhor observou, mas ela não tem filhos. Pelo menos eu não vi nenhuma criança naquela casa. É só ela e o marido. E o marido dela, se você não percebeu, ele também é de idade, Eliseu. Já é um senhor. Talvez ele pudesse estar sinalizando para Eliseu, dizendo o seguinte: olha, a qualquer momento esse homem vai morrer. E essa mulher que não tem filho, daqui a pouco também ela não vai ter o seu marido.
muitos de vocês sabem, em Israel, um filho, ele era considerado a maior bênção de uma família, de um pai e de uma mãe. E não ter um filho era motivo de vergonha. Era motivo de vergonha. E que o marido poderia pedir até mesmo o divórcio quando a sua mulher não pudesse lhe dar um filho. A gente está dentro de uma história que o homem ele não fez isso, ele continua casado com ela. Ele se manteve ali. Olha o que é eu e você termos um relacionamento com Deus. Acordar, olhar a vida, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, mas saber que ao mesmo tempo as minhas necessidades e as tuas necessidades, porque nós temos, elas são supridas em todos os momentos. Não tem ninguém aqui que não esteja sendo suprido em todas as suas necessidades. Não tem ninguém aqui que não esteja sendo suprido em todas as suas necessidades. Ah, Alessandra, mas eu estou desempregado. Ah, Alessandra, é porque você não sabe, mas hoje pela manhã quase que não teve café na minha casa. Mas eu quero te dizer que assim como aquela primeira mulher, você tem amigos e que por mais que você não tenha algo dentro da sua casa, na sua vizinhança, Deus vai usar alguém para suprir a tua necessidade. Cabe você entender isso ou não. Se você achar que ter as suas necessidades supridas por Deus significa que não vai faltar nada na sua casa, que você nunca vai precisar de alguém, aí é outra coisa. Mas Ele é Deus e Ele supre as minhas necessidades da forma como Ele quer. Como a primeira história, você não tem nada, então vai atrás. Você imagina se aquela mulher não tivesse amigos? Você imagina se ela não aceita a ação de Deus na vida dela sendo trabalhada através dos amigos? Então Deus, Ele age na minha vida e na sua vida. E eles estão agora diante de uma situação muito interessante. Mas aquela mulher não chegou para ele e falou: olha, eu tenho um problema, já que você está aqui, você está perguntando, eu queria tanto ter um filho. Ela é bem resolvida, ela está tranquila, diante daquilo que Deus deu para ela. Ela está vivendo. Se Deus deu, amém. Se Ele não deu, estamos aqui. E um outro ponto mais interessante é que ainda que o marido dela pudesse abandoná-la, por ela não ter um filho, não poder dar um filho a ele, ou não ter tido um filho, ele permanece com ela. É um casamento que está seguindo. Ele então fala: boa, Jéssica, manda chamar. Chama ela de volta, ela vem, e ele diz para ela que ela vai ter um filho. Daqui um ano, você estará com um bebê no seu colo. E ela: por favor, não faça isso comigo. Não brinca comigo. Meu marido já é de idade. E ele então diz, e passa um tempo, o neném nasce. A criança cresce, vai para o seu pai trabalhar na lavoura, ajudar o pai. Vocês conhecem a história, eu estou só trazendo aqui para a gente poder ir para o final. E há uma dor de cabeça nele, o pai manda correr com ele para casa, entrega para a mãe, chega lá, o menino morre. E ela coloca ele então lá no quartinho do Eliseu, em cima da sua cama. Vocês conhecem bem a história. E ela agora se prepara para ir atrás de Eliseu, porque o menino havia morrido. E aí, vem aquele texto na minha cabeça. Portanto, não se preocupem com o que vocês vão comer, o que vocês vão beber, ou o que vocês vão vestir. Quem faz isso são os pagãos. Eles correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe de tudo que vocês precisam.
ela não corre atrás desse bebê, ou ela não vai até o profeta para resolver essa questão na vida dela, até porque ela não via isso como um problema. O texto continua: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã. Olha o que está desenrolando na vida dessa mulher. O bebê morre, ela vai atrás de Eliseu, o rapaz vem, pergunta se está tudo bem, ela diz que está tudo bem. O que ela está dizendo para ele é o seguinte: olha, está tudo bem. É óbvio que não estava bem, mas ela diz: olha, está tudo bem, porque eu estou indo em direção a um profeta de Deus. Eu estou indo em direção a alguém que já se mostrou como um profeta, porque os profetas naquela época, a marca registrada de um profeta eram os milagres que eles faziam, as coisas que eles falavam e elas aconteciam. Era a boca de Deus naquele momento. Jesus ainda não tinha sido revelado, não estava aqui. Então era através do profeta que Deus fazia as coisas e mostrava o seu poder. Então ela sabia quem era aquele homem. Foi ele que disse para ela que ela ia ter um bebê e que agora o bebê morreu. Mas ela vai lá. Eliseu vem para a casa dela. O interessante é que o texto diz que naquele momento Deus não revela nada para ele do que estava acontecendo. Ele para ali, vamos lá ver o que está acontecendo. E ele chega lá então e faz todo aquele processo. Aquela criança é ressuscitada, volta à vida. Dali por diante, Eliseu vai dizer para essa mulher que ela precisava sair daquela cidade. Isso agora está lá no capítulo 8, que ela precisava sair daquela cidade e ir para um lugar bem longe, porque aquela cidade passaria por uma fome terrível. Ela vai embora. A história dessa mulher acaba. Eliseu continua a sua vida. E lá no capítulo 8, então, aparece essa mulher novamente voltando para esse local da onde ela tinha saído. Deixar que Deus cuide da minha vida e da sua vida é sermos preparados para tudo que vai acontecer nesse mundo. Sabe a minha preocupação e a tua com o dia de amanhã, com os problemas que nós estamos vivendo, o que pode acontecer daqui a um ano na empresa onde eu trabalho, o que pode acontecer com a minha filha, com o meu filho, com o meu esposo, com a minha esposa, com o meu pai, com a minha mãe. O relacionamento com Deus faz com que eu e você descansemos nele, porque Ele vai vir em nosso socorro. Ele vai trazer, queridos, informações privilegiadas para mim e para você. E olha que eu não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que vai vir um profeta e vai falar para você o que vai acontecer daqui 1 ano, 2 anos, que você tem que fazer certas coisas. Não é isso. Até porque tem pessoas que estão vivendo assim, né? Infelizmente. Eu tenho uma amiga que tem mais ou menos uns 500 quilos de alimentos na sua casa. Está de fato estocando por conta de algo que ela viu uma orientação pela internet e ela está fazendo. Eu não estou falando a respeito disso. O que eu estou querendo dizer é que Deus vai trazer paz ao teu coração, que você vai viver um dia de cada vez, que você vai viver confiando no Senhor, porque Ele sim sabe as suas necessidades, Ele sabe de tudo que vai acontecer. Ele quer trazer paz para o teu coração e para o meu coração nesses dias. Ele quer trazer paz para o meu coração e para o teu coração. E quando essa mulher volta, e aí o servo, Geazi, ele está lá conversando com o governador daquele local, daquela cidade, daquela nação, e essa mulher está voltando, porque a fome já tinha passado. E quando ela sai, ela deixa todas as suas propriedades, e essas propriedades agora não são mais dela, ela perde essas propriedades. Só que quando ela volta, ela vai direto ao governador, à autoridade daquele lugar, e quando ela está chegando, quem está lá?
Geazim falando para aquele homem que pediu que contasse para ele alguns feitos de Eliseu. E a primeira história que ele começa a contar é a história de Eliseu ressuscitando uma criança, de uma mulher que não tinha filhos, que Deus dá para ela um filho, mas ele morre, mas ele ressuscitou. Ele está contando essa história para aquele homem, e de repente essa mulher chega e ele fala assim: mas quem é essa pessoa? Aí o servo diz: ó, está aí, ó. O menino que estava morto e ressuscitou está aqui. É óbvio que ele agora está grandinho, se passaram 7 anos, mas está aqui. E aquele homem diz o seguinte: devolva todas as terras dela, e tudo que nesse período houve de lucro, passe para ela também. O que é o cuidado de Deus na vida de alguém que decidiu fazer parte de um relacionamento com Deus não baseado num relacionamento de só solução de problemas, mas de confiança. Ela se lançou a viver próximo àquele homem de Deus. Ela decidiu na sua vida trazer aquele homem para dentro da sua casa e viver com ele. E viver com ele. Porque ela sabia que ali andava um homem de Deus. A história não diz que ela volta com seu esposo, não sei se ele morreu ou não, diz que ela volta com o filho. Se ela não tinha filho e tinha um esposo, agora talvez ela não tenha um esposo, mas ela tem um filho, um herdeiro para dar continuidade à história da sua família. Descansa no Senhor. Lembre-se que Ele está cuidando de todos os detalhes. Lembre-se que Ele está cuidando da sua vida. Mas não esqueça de uma coisa: se envolva no reino. Se envolva com o Evangelho. Se envolva com aquele que cuida de você. Mas aqui eu queria te fazer um apelo. Eu queria te falar algo muito sério. Eu sei que Deus deu dons diferentes para cada um de nós. E que nós, de fato, precisamos encontrar em Deus aquilo pelo qual Ele nos chamou. Talvez você seja extremamente ativo, você gosta muito de servir a igreja, mas lembre-se que eu e você, com toda a nossa maneira de servir, de trabalhar, somos braço para toda a obra. Lembre-se que eu e você, antes de fazermos qualquer coisa, somos chamados para conhecer as Escrituras. Aquela mulher chamou o homem de Deus para dentro da casa dela. E ela experimentou coisas extraordinárias. É isso aqui. É a palavra de Deus que vai te ajudar e me ajudar a olhar para a nossa vida, ainda que com grandes problemas, dizer: eu estou bem, porque para aquele na qual eu estou falando que eu estou bem, se ele vê que eu preciso de alguma coisa, ele vai suprir. Ele vai suprir. Então, leve para dentro da sua casa, leve para o seu dia a dia a palavra de Deus. Leia, ore, não deixe que sempre passe e você veja as coisas acontecendo e você sabe que Deus está na tua casa, que Ele se faz presente. Mas se você não mergulhar nesse compromisso
nessa intimidade com Deus, você talvez possa desenvolver com Ele um relacionamento de só apresentar problemas, só apresentar problemas, só apresentar problemas. E você não vai conseguir viver, se alegrar e usufruir da presença dEle e daquilo que Ele está fazendo na tua vida. Continue trabalhando, continue sendo ativo, continue se colocando à disposição, mas lembre-se que o que vai te sustentar, o que vai fazer você entender as coisas que Deus está fazendo, é a palavra dEle. Quando Deus te der uma orientação, você vai fechar os olhos e vai aceitar tranquilamente, porque você sabe que Ele está te apontando para algo que vai acontecer. E quando acontecer, você vai estar preparado, você vai estar firme. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus. Assim como essa moça, convida Eliseu para fazer um lanche na sua casa, não só uma vez, para dizer, eu tive contato com ele, eu conheço o profeta Eliseu, ele já esteve na minha casa. Não, a intenção não era essa e ela nem fez isso. Assim como ela proporcionou ele várias vezes estar na sua casa e ter um canto para ele, que coisa maravilhosa, coisa legal. A Bíblia diz que por várias vezes Cristo também decidiu ir até as pessoas e comerem com elas, porque Ele queria fazer parte das suas vidas, Ele queria entender mais, Ele queria conhecer mais e deixar ser conhecido. E dentro desses muitos encontros, almoços, jantares, lanches, Ele fez um último lanche, uma última ceia com seus discípulos, que é o que nós vamos lembrar agora através da ceia. E era uma ceia de despedida, mas que deixou ali muitas informações, muitas orientações para aqueles homens. Assim como aquele homem que esteve na casa daquela mulher e disse para ela uma informação preciosa: olha, sai daqui, porque vai ter fome nesse lugar, leva a tua família. Quando eu e você entendemos a ceia como mensagem de Deus para a minha vida e para a sua vida, significa que nós viveremos o futuro sabendo que Ele morreu, mas ressuscitou. Mas ressuscitou. Que ao comer e beber desses elementos, vocês lembrem-se que Cristo hoje não só passa na frente da sua casa, que Cristo hoje não só está dentro do seu lar, mas a Bíblia diz que por causa de Jesus Cristo, Ele está dentro de nós. Ele vive com a gente 24 horas por dia. 24 horas por dia. Viva glorificando o nome dEle, exaltando, dando toda a honra e glória, porque Ele é digno e Ele merece. Quanto à sua vida e à minha vida, sirva, busque primeiro o reino de Deus. E deixe as outras coisas nas mãos de quem pode resolver. Eles vão servir os elementos, você pega, ora ao Senhor, e no tempo em que você quiser, você agradece a Deus. E quem sabe hoje não é um dia de você reafirmar um compromisso com Ele, de você reafirmar novos valores, novas posturas na sua vida, na sua casa, com você mesmo, com aquilo que você tem, como você tem tratado o dom que Deus te deu, como você tem visto o dom que Deus te deu e olhando para as outras pessoas, como você tem visto a igreja, como você tem visto tudo isso que a gente está vivendo. Talvez seja hoje o momento de você, ao cear, pensar nessas coisas. Deus te ajude. Vamos orar e assim que eu terminar, os irmãos podem servir a ceia. Pai, obrigado por essa manhã, pela tua palavra.
pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações e nos ajudando. Senhor, fortalece o nosso relacionamento contigo, nos ajuda a te buscar, nos ajuda a compreender cada vez mais tudo o que o Senhor está fazendo. Nesse relacionamento, nós possamos te conhecer cada vez mais, te conhecer e buscar cada vez mais te conhecer, como diz a tua palavra. Nunca parar, mas ter sede de estarmos sempre em níveis maiores para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ser. A gente aprende a confiar em Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar.
agradecer você também, que esteve aqui conosco. Se você não puder ficar para o CTM, Deus te abençoe, te dê um excelente dia. Que você retorne hoje mais tarde. Mas você que vai ficar, toma um cafezinho, lava o rosto, bebe uma água, retorne para a gente começar nossa escola bíblica, nosso CTM, tá bom? Obrigado, que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.